Fala pessoalzinho, eu recebi hoje um. Hoje é domingo, né? Recebi uma mensagem. Até tô aproveitando para trabalhar o feriado, descansar, trabalhar um pouco no sistema home office. Os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Aqui não come migalha, nem come aqueles biscoitinhos pagos, né? Eu recebi uma mensagem de um jovem. Me pareceu uma pessoa jovem, né? Mora com a avó. Eu vou falar desse caso, gente, mas assim, nas entrelinhas eu vou falando de outras situações que eu for lembrando. É só um caso que eu estou analisando. Eu pensei que tem muitos detalhes nesse caso, que tem vários. Muitas pessoas, eu mesmo já passei muitos problemas similares, inclusive. E aqui no nosso trabalho, a gente não tem. Aqui não é escândalo ser pecador, que na realidade não é pecado, né? Você transgredir dogma religioso não é pecador. Pecador é um termo jurídico no estado religioso. Quando você desobedece às leis civis, penais, tributárias, sociais do estado religioso, você pecou contra Deus. Então é um crime. No estado religioso não existe crime. A gente fala que é crime, mas não é, é pecado. Pecado é o crime no estado religioso. Então no Brasil não existe pecador. É que algumas igrejas querem criar um estado paralelo, entendeu? Desculpa o barulhinho. Minha avó fazia isso também, assim, né? Porque é muito quente, né? Alguma forma de lembrar da vovó. O pessoal da doutrina já vai espalhando aí pros os novos inscritos. Tô gostando de ver, hein? Tá chegando um pessoalzinho novo aí. Então, eu pensei, deixa eu fazer um vídeo sobre esse tema. Sobre este tema, porque é como eu disse, perdão, me perdi. Então nós não somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado, peca. Então, e isso foi dito dentro de uma comunidade religiosa bíblica. No tempo bíblico era comunidade religiosa. Gente, para vocês se libertarem da ignorância dos líderes sacerdotais bíblicos, os evangelistas bíblicos, que querem levar a gente para o mundo do estado religioso, você tem que estudar. Quem não estuda fica refém de dogmas falsos, falácias. E é muito bonito, né? Porque no final das contas vai mandar um monte de gente pro inferno, que é o que o povo cristão gosta, né? É gostoso ver os outros pro inferno, né? Se uma coisa que um cristão gosta de ver que um outro tem pecado e saber que aquele cara vai pro inferno, ele fica todo feliz. Não, imagina, né? Tô até orando, né? Você tá orando. Eu sei como é isso aí, é tranquilo. Eu sou sangue, sou cavalo sangue puro CCB, cara. Nasci na CCB, neto, bisneto de CCB. Fica tranquilinho, cara. Fica tranquilinho, que eu nasci ouvindo os violinos tocar, os orquestras. Aí, então não existe pecado para nós brasileiros, no Estado democrático de direito, não existe pecado, existe crime. Então tem que entender, gente, que, por exemplo, o adultério, ele é pecado no Estado democrático, no Estado religioso. Aí você vai me dizer, dentro da congregação eu estou inserido no Estado religioso. Não, isso é um Estado paralelo. O que pode se falar de religião é tudo aquilo que é de espiritualidade que não entra em conflito com temas tutelados pela Constituição Federal Brasileira. Direito penal, direito civil, tributário, os direitos sociais, direito à vida privada, intimidade, dignidade humana. Esses temas, direito de família, casamento, divórcio, esses temas no Estado Democrático de Direito são tutelados única e exclusivamente pela Constituição Federal Brasileira. No Brasil, no Estado Democrático de Direito, não é o juízo do presidente do Senado. Nós não estamos reféns
do juízo do senador, do juízo do deputado. Que nem na congregação você está refém do juízo do ancião. O soberano na congregação não é uma lei, é o juízo do ancião, não é o juízo de Deus. Nem estado religioso a congregação é. Para a congregação ser estado religioso, o soberano no estatuto tinha que ser Jesus Cristo, que no caso de vocês não é Jesus Cristo, é apóstolo Paulo, né? Vocês não vivem sem o apóstolo Paulo. Vocês não conseguem falar de fé cristã sem Paulo, sem Moisés, sem Davi. Vocês não conseguem. Paulo falou que Paulo falou. Então vocês são paulólatras, vocês são idólatras de Paulo. Então vocês estão num estado paralelo e assuntos que Jesus falou, que tem relação com assuntos de direito de família, direito penal, eles não são recepcionados pela Constituição Federal Brasileira atual. Nós já fomos estado praticamente religioso. No tempo de Dom Pedro, a Bíblia era a fundamentação da Constituição e a Igreja Católica era a única igreja verdadeira. Hoje o Estado é laico. Então, assuntos que a Constituição trata, eles não podem ser tutelados por um outro tribunal, um tribunal de exceção, que é congregação tem um tribunal de exceção. Mas na congregação não tem uma lei soberana, entendeu? Como eu estava dizendo, na Constituição, no Estado Democrático de Direito, nós não estamos refém da soberania ou do juízo do autoridade, porque ele é passageiro, ele vai por eleição. Ele pode permanecer, mas ele vai passar por eleições. Você pode ficar 30 anos no poder público, desde que você passe por eleições, que é uma democracia. E nós estamos tutelados pela Constituição em alguns temas. A minha privacidade, a minha intimidade, eu não posso expor ao ancião. Por quê? Porque a Constituição protege esse direito meu. É um direito. O que é direito, gente? Direito não é aquilo que eu posso requerer. Olha, eu tenho, não, direito não é o que você tem. Você não, eu tenho direito. Não, você não tem direito. O que a Constituição dá para você como um direito é algo que ninguém pode te tirar. É inerente a você. A tua vida privada, a tua vida íntima, ela está inerente a você. Esse direito dado pela Constituição, transferido por uma lei soberana, a soberania aqui está na lei, delegou a você algumas prerrogativas de ser humano. E ninguém pode tirar, nenhum juiz pode questionar a tua vida íntima. Senão, ele perde o cargo de juiz. Ele é exonerado ou aposentado. O juiz não pode perguntar se você é virgem. O juiz não pode perguntar se você faz sexo abominable. Porque ele não pode tirar. A Constituição, ela tem cláusulas pétreas. Nós não temos pena de morte. Não adianta querer fazer uma lei. Tem cláusula pétrea, cara. Cláusula pétrea. A cláusula pétrea na congregação, que ninguém pode tirar, é o orgulho, a falsidade e o cinismo. Então, diante desses conceitos, vocês precisam entender, gente, que a igreja ela não pode legislar em temas de uso e competência exclusiva da União, da Constituição. Por exemplo, um município de São Paulo pode criar uma lei de trânsito? Pode criar uma lei de trânsito? Não pode. Por quê? Criar leis de trânsito é de competência exclusiva da União, de lei federal. A Bahia, o estado da Bahia, ele pode criar uma lei falando sobre temas de divórcio? Não pode. Porque é de competência exclusiva da União, através da Constituição Federal Brasileira e de lei federal. Lei de direito penal, que é a lei penal, família, o Código Civil. Então, a própria igreja, que quer afastar essa questão da Constituição, ela só existe por força da Constituição. E quando vocês quiserem pesquisar no Jus Brasil, Jus com J, Jus Brasil, coloca o nome da congregação. Milhares de processos a congregação reivindica para si não ter que pagar IPTU, ficar isento de IPTU.
não sofrer taxação, sabe, de imposto de IPTU. Na Bíblia, Jesus não falou para vocês pedir isenção quando o assunto é religioso. Falou, dá a César o que é de César, ou seja, paga os impostos devidos. Jesus pagou o imposto. E, né, acreditamos, né, que foi isso, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a congregação, na hora de buscar os seus direitos, ela tem que ter o habite-se, ela tem que registrar na prefeitura, ela tem que fazer estatuto no cartório, ela tem que fazer registro de diretoria, ela tem que fazer prestação de contas na Receita Federal, ela tem um corpo jurídico de advogados, porque ela, como uma entidade jurídica, ela tem os seus direitos. E ela delega também direitos e poderes à sua diretoria, que é quem? Diretores administrativos e anciães. O ancião, ele tem poderes delegados pelo estatuto. Ele tem o quê? Soberania, e atribuído, não é uma lei. Os tópicos regem, né, os parâmetros, mas eles não são pontos para você usar em um julgamento. Se você for ser julgado por alguém da igreja, algum ministério da igreja, ele vai julgar de acordo com testemunhas, armação, casa de caboclo, falsos testemunhos, ou vai julgar na cabeça dele. Ele não vai julgar de acordo com o... Porque assim, eu vou mostrar... Tem gente que é inocente, vai numa reunião, fala, a Bíblia está escrito isso, o estatuto está escrito isso. Ele acha que o ancião está condicionado as suas decisões ao estatuto, à Bíblia e aos pontos de fé. E não está. Ele está condicionado a seu juízo. Quando está no estatuto, ele decidirá soberanamente a seu juízo, é o juízo dele, não é nem o juízo clerical do Brás, que tem um poder, né, de comando, um poder, né, sobre os mais novos, mas cada ancião nas suas comuns, o ancião do Brás não quer julgar casos de comum. Caso de comum é encheção de saco para eles. Eles querem legislar das comuns, é o dinheiro. Cada ancião que se vire com o seu povinho lá. E aí ele julga o seu juízo. Junta uma patota da região dele, pega um mais velho da região, monta um clubinho de amigos ali, chama de regional e arrebenta com a vida do cara. Que nem vocês estão vendo aí. Acho que o Michael, né, falou um caso aí que teve no Jardim Paulista lamentável, né? Então eles fizeram lá a casinha de caboclo e arrebentaram o cara, porque o cara estuda a Bíblia, que é um direito constitucional. Tá? Então, eu estou explicando isso para vocês, que então quando a igreja precisa, os anciãos precisam agir, eles buscam aquele direito. E quando o povo quer resistir e manter-se no direito de decidir a sua vida conjugal, se casa, se divorcia, se vota, se é candidato à eleição, sem ser punido. Se ele é músico, mas ele quer tocar fora, a roupa que a pessoa quer usar, as decisões pessoais. Se você não concorda com uma decisão, ele caça a tua liberdade da igreja. Na realidade, você não tem uma liberdade. É como eu te falei, quando você tem um direito é aquilo que ninguém pode te tirar. Então vocês não têm o direito de chamar hino. Vocês não têm o direito de cantar, de testemunhar, de orar, de pregar. Vocês têm o quê? Uma licença. Uma licença. Uma concessão. Olha, aqui você pode fazer desde que a gente permita. Quais as regras? Não tem regra. Cada ancião julga da sua cabeça. Dentro desse fenômeno, bizarro, então tem esse estado paralelo. Então vocês querem tratar, o ministério quer tratar o povo como se fosse uma população de um território, onde cada congregação fosse uma espécie de uma embaixada. Quando você está numa embaixada, você não está no seu território, você está no território da embaixada, outro país. A embaixada dos Estados Unidos. Se você é um americano e você vai na embaixada dos Estados Unidos, ninguém aqui no Brasil pode entrar lá dentro. Por quê? Seria invasão de território. Aquela embaixada, aquele espaço é um território americano. É que nem você invadir os Estados Unidos. É guerra. Se você invadir a embaixada, você declara guerra. E na congregação, assim, você não tem direito de nada,
Por isso fala que vocês não têm direito a nenhuma espécie. O que vocês têm? Ah, mas eu tenho direito que eu estou em liberdade. Não, você tem uma licença. É como uma empresa mesmo, cara. É uma licença que, se pode ser retirada de você, não é direito. Se fosse direito, ninguém poderia te tirar. É uma licença que pode ser cassada a qualquer momento e devolvida. Diante de tudo isso, nós vamos falar sobre o adultério. O adultério, gente, ele não é assunto de religião. Fica lá, é melhor. Senão já sabe as consequências. Aí, por favor. Eu estou em comunhão aqui. Aí, o adultério, gente, ele é um assunto de direito civil. Olha, se você tá com pressa, cara, eu não vou falar correndo para ganhar audiência, não. Eu vou falar conforme eu tô disposto a falar, porque eu tô. Tá vendo? Falei agora. Aí. Conforme eu sentir assim vontade, eu vou falando, né? Tá? Eu sinto a vontade falando devagar, comendo. Se quiser aproveitar, é de graça, tá? Esse conhecimento aqui, que nenhum ancião vai dar pra você, tá? Então tem um pouquinho de consideração, de respeito, e entender que eu não posso falar correndo, porque eu não tô com vontade, entendeu? Aí, mais uma vez, e vai pra Ilha de Patmos, hein? Já tô avisando. Aí, adultério. O adultério conjugal. Ele é um assunto que as pessoas tratam como pecado. Antes falava que era pecado de morte, que não tinha perdão, agora tem, porque a coleta caiu, então eles mudaram. Logo, logo as mulheres vão poder usar calça, logo, logo não precisa mais, pode cortar o cabelo à vontade. É o que eu falei, Deus vai revelando. Conforme a coleta vai baixando, Deus vai revelando novos tópicos, mais flexíveis, né? Pode casar com quem não é da igreja, músico vai poder casar com homem, pode casar com irmãs de outras denominações, porque vocês eram rígidos antes, as coletas estavam grandes, né? Parecia que o mundo, vocês falavam que o mundo ia acabar dando 2000, todo mundo dando dinheiro, né? Depois passou no 2000, se foram pra televisão, foi uma desgraça, né? Agora para recuperar tem que mudar os tópicos, né? É. Aí, então essa questão do tópico, né? Quando vocês vê um ancião falar, gente, um ancião líder religioso falar que adultério é pecado, ele está tratando você como um morador do Irã, da Coreia do Norte. Aí você fala que o povo da igreja é o israelita espiritual. Isso é uma ficção, isso é uma brincadeira de mau gosto. Não existe Israel espiritual, gente. Nós não somos israelitas espirituais. Israelita espiritual é quem é israelita na essência. É bonito ver os israelitas, né? Cantando aquele hino tão bonito, né? O hino do estado dele. Eles têm lá seus problemas, suas motivações, sua história. E aqui não é lugar para falar sobre isso. Tem canais extremamente sérios, estudiosos, para falar sobre isso. Tem várias visões. Mas a gente que é do plano comum, de moradores, de cidadãos, a gente se emociona, né? Como também a gente se emociona com os palestinos que querem a paz, que querem viver em paz. Muitos são enganados por falsas autoridades. Né? Como é duro, né? Você ver uma bomba cair em cima de um filho. Então, sabe, tem gente boa na Palestina, tem gente boa em Israel, e tem gente ruim em todo lugar. Tem gente boa em todo lugar, gente. Tem gente ruim em todo lugar. Então o que a gente tem que ver? Que israelita, espiritual quer dizer essência. Israelita, ele é israelita que ele se declara descendente de Abraão, Isaac e Jacó, dos patriarcas, como também algumas outras religiões. Esse é um assunto, gente, religioso. Então falar que a congregação israelita espiritual é uma ficção, é um engodo para transformar a gente em estado religioso, você entendeu? Para que você veja na figura do ancião a figura de um profeta ou de um juiz.
No Velho Testamento, na Bíblia, era povo israelita, não existia nada no mundo, era só. O foco da Bíblia é o seguinte: é o povo israelita. Você prestar atenção nisso, nesse contexto, você já vê que aquilo ali é tudo uma armação dos grandes impérios para dominar nossas vidas depois da passagem de Jesus pela terra. Que eles colocam daquela forma. A gente está vinculado, a gente está formatado naquilo, não pode questionar nada. Então é como se o mundo, gente, girasse em torno de Israel. Você vê que na Bíblia não fala nada sobre o povo japonês, outros povos, não fala nada. Povos muito mais evoluídos, a China principalmente. O povo chinês é um povo bom, não importa os governantes. Estou falando do povo. Tem muito... O chinês, o japonês, eles têm os costumes, os alemães também, todos os costumes. Eles têm o sistema deles, a cultura. Eles passaram grandes catástrofes e se reconstruíram rápido. Então, nós temos que entender que quando trata a gente como israelita espiritual, eles querem que a gente se sinta um israelita, aí obriga a gente a cantar, quer estar no céu com Abraão, Isaac e Jacó. Mas Abraão, Isaac e Jacó não tem nada a ver com nós brasileiros, gente. Nós não somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, tá? Não, você não é, cara. Ah, mas eu quero ir. Você não vai, cara. A mesa de Abraão, Isaac e Jacó é só os judeus, cara. Se é que vai ter essa janta que vocês estão marcando aí no céu, se é que vai ter, deve ser uma janta, eu não sei, eles falam que é a ceia, né? Ceia que eu entendo é janta. Não sei se vocês vão matar um cordeiro lá, ou também a comida espiritual, né? Vai ver que é um culto no Brás, né? Vai ter um Brás lá no céu, todo mundo de terno. Mas eu pensei que tinha que ter um frango assado aqui, espiritual. Não, meu amigo, é a palavra lá do ancião, lá, do teólogo. Conversava com o diabo, tá vendo? E a gente tem que aceitar, não pode calar, não pode criticar. Sendo que você sempre fala pra gente no estudo da Bíblia que teólogo é coisa do diabo. E agora você põe o teólogo para dar ordem na gente. Vocês não têm credibilidade eclesiástica. Então tratar nós como israelenses espirituais, botar a gente dentro do contexto, cara. Que você tem que ouvir palavras, pregações, o tempo todo de profetas e líderes sociais de um Estado judeu, um Estado israelita, antes, né, da era cristã. E depois da era cristã, aqueles mesmos israelitas e o Dr. Paulinho, né, para colocar a gente inserido naquele contexto bíblico. Por que vocês não colocam a gente no contexto chinês? Nós temos que ser Brasil espiritual. Nós temos uma floresta amazônica, aqui não é Monte de Sião. O que isso tem a ver com o tópico? O tópico é o seguinte: quando eu explico isso para vocês, para poucas pessoas, e vão entender o que eu estou falando, poucas, para vocês construírem um raciocínio, gente. Se você não constrói um raciocínio, não tem como se segurar em verdades. Se você pegar a verdade pronta, da congregação você perde uma verdade pronta. Para você ter força, cara, mental, espiritual, intelectual, como homem, como mulher, você tem que aprender, cara, a construir o raciocínio. Nós estamos aqui construindo, primeiro desmontando. Nós não somos israelita espiritual. Nós não estamos no estado religioso. Nós estamos no Brasil. Quem tutela as nossas questões de direito civil, família, penal, tributário, social, é a Constituição Federal Brasileira. Não é a congregação, cara. E nós não estamos no estado religioso por estar dentro da congregação. Porque a congregação, ela está formada, autorizada a funcionar como uma entidade civil e religiosa. No momento que ela coloca no seu estatuto, numa igreja, entidade civil e religiosa, ela está colocando que ela fala de religião, mas ela está vinculada aos preceitos de direito civil. Então ela não pode caçar direitos civis. Ela só existe por causa da lei. Então ela não pode abominar a lei. Ela não pode dizer que lá no mundo a lei é do diabo, que o mundo está no maligno, morre no maligno. Vocês falam jazz, né? Mais gostoso, né? Parece um bíblico, né? Como se fossem os heróis da fé. Ele falar que tá todo mundo morto no diabo mesmo, todo mundo fudido mesmo no mundo. Vocês pegam e falam, o mundo jaz no maligno. Mas foi lá no mundo que vocês pegaram autorização para montar a igreja. E falaram no estatuto que a igreja, a despeito de um monte de bizarrice do estatuto, a igreja foi fundada sobre os preceitos do Código Civil, uma entidade civil e religiosa. Se é entidade civil, ela não pode punir membros
ou membros ocultos, né? Que você é um membro oculto, né? Você é um membro, mas você é escondido da Receita Federal. Você não é, o seu nome não aparece, a Receita Federal não acompanhar você, as doações que você dá na igreja, para não fazer aquela investigação financeira na igreja. Então fala que ó, tem aqui até cachorro entra todo mundo, até cachorro, que para você é um cachorro, não te dá um nome dentro da igreja, não te registra como membro, não anota as doações, com isso faz-se a festa com dinheiro, faz o que quer. E não deixa você participar das decisões da igreja. Você dá dinheiro, você ajuda a construir. Se eu não for com a tua cara, te dá um pé na bunda, você vai embora e você perde, já não tinha, né? Aí você perde a liberdade de usufruir daquilo que você ajudou a construir. Por isso a congregação não registra membros. Estou desde 2001 falando isso, tá? Aí, nós não somos, nós somos brasileiros. Para nós, cara, não é um Deus do deserto, cara. Se nós temos que agradecer alguma coisa por ter liberdade religiosa hoje, é pela lei. A lei nos dá esse direito, não é Deus esse direito, cara. Como é que ficam os países religiosos? Então Deus não deu? Deus não está tomando decisões nas leis. Aí você vai falar assim, não há autoridade que não venha de Deus, está na Bíblia, e foram construídas para colocar as leis. Essas autoridades que está falando, gente, é autoridades eclesiásticas, no estado religioso. As nossas autoridades não foram colocadas por Deus, foram colocadas pelo povo, por voto popular. Quem levantou nossas autoridades fomos nós. Por isso que eles são autoridades. Na congregação não é autoridade, é autoritarismo. Ele se levantou, os primeiros parentes foram se auto-levantando e foram passando para frente. Os parentes consanguíneos e parentes italianos, né? Comunidade italiana, que é 90% do ministério descendente italiano, descendente de ministério também, tudo nepotista. Então, uma coisa, o povo levantar você, o povo quer você como ancião, aí você tem autoridade, você representa o povo. Na congregação não tem autoridade, tem autoritarismo, onde o amigo ou o parente dele levantou ele e vocês vão ter que obedecer, querendo ou não. Se você tem dom de palavra, se você tem dom de evangelista, se você tem um ensinamento, se você tem um hino avulso, se você tem um ensinamento, se você tem um conselho para dar pela tua experiência, pela tua vida, depende do juízo do ancião. Não tem uma lei que garante você como um membro ativo da igreja. Você é um boneco. Então ele não é autoridade, ele é um ditador. Ele dita o ancião. Por que ele é ditador? Porque ele reúne na mão dele o poder dado por ele, para os parentes dele e para os amigos dele. E eles disseram que eles são soberanos, mas não teve o voto do povo para confirmar que eles são soberanos. Eles se autodeclararam soberanos. Então eles são ditadores e o povo é o quê? O povo é réu. Você não é um irmão na fé, você é um réu. Você vai ser julgado o tempo todo. Você não canta, julga-me, Senhor, pois amo a tua lei? Então você vai ser julgado pela lei eclesiástica da cabeça do ancião. Você não vai ser nem julgado pelas leis do Velho Testamento, que são muito parecidas à congregação. Julga-me, Senhor, pois amo a tua lei. Então, você vai ser julgado pela lei religiosa. Então você está inserido no estado religioso. Quando você canta isso, você se coloca no estado religioso. Você vai ser julgado pelo quê? Por doutrinas religiosas. Que Deus levantou o ancião para levantar o filho dele, para dar uma ordem para você. E se você não obedecer, você ter sua liberdade cassada. Isso é ditadura, isso é charlatanismo, isso é maracutaia eclesiástica, isso é aberração jurídica. Tudo bem? Então o que é adultério dentro da igreja? Adultério é um pecado diante de Deus. No estado religioso ou estado de direito? Depende. A congregação, ela é uma entidade religiosa ou ela é uma entidade civil e religiosa? Ela é uma entidade civil e religiosa. Quando houver conflito entre normas de direito civil e normas de direito eclesiástico, não pode empatar. As normas de direito civil ela tem que suplantar as normas de direito eclesiástico. Por quê?
Deus mandou levantar um templo aqui. Eu posso levantar? Não. Você tem que ir no cartório, você tem que pegar pegar no cartório, você tem que pegar os direitos, fazer registro, passar por todo o processo de direito civil, de direito comercial, de direito tributário. Tem que fazer todo um processo dentro da lei para você poder se instaurar como igreja. Então, para existir a igreja, prevalece o Código Civil. Você não pode chegar, Deus mandou, na igreja, fazer, Deus mandou abrir uma igreja em tal lugar. Vocês não podem lá abrir. Vocês têm que passar por todo o ritual da lei civil, tributária, trabalhista, tudo, INSS, construção, alvará, habite-se, isenção de PTU, um monte de coisa, gente. Vocês têm que enfrentar as questões de direito civil para que vocês possam estabelecer a igreja. Então, quando o ancião, estou falando ancião idôneo, não estou falando ancião, né? Eu não estou falando desse sistema sacerdotal. Quando alguém idôneo, levantado pelo povo, está diante de um povo, por isso vocês não deveriam criticar certas denominações que respeitam os membros participam da votação. Isso não é obra de homens. Se é para falar de Deus, quem é, onde que o próprio Francisco falou, o Deus, o Espírito Santo, ele se manifesta no povo. O ministério tem que servir o povo. Na congregação, o povo serve o ministério. Porque são ditadores. Eles têm cara de bonzinho, de anjinho, de estica o braço no público, de bração aberto assim, né? Como se ele fosse um faraó. Ele não é nada, na realidade ele não é nada, ele é só uma ficção. O ancião não tem poder nenhum na sua vida, essa é a grande verdade. É você que deu, você falou, tá bom, eu aceito essa putaria eclesiástica. Essa pornografia eclesiástica. Vocês usam do amor cristão para se prostituir em troca de favores, ministérios. Então vocês são pornográficos, eróticos, participam de um verdadeiro prostíbulo eclesiástico. Vocês trocam o amor por dinheiro, por status. O amor cristão, a fé cristã, vocês praticam a pornografia e vocês atacam a pornografia lá fora. Vocês atacam o adultério lá fora. Vocês atacam o sexo pago, a prostituição. Mas vocês estão numa prostituição. Vocês negociam o amor cristão em troca de cargos, favores, puxa-saquismos e panelinhas. Vocês são pornográficos, canalhas, eclesiasticamente falando, né? Não precisa se ofender, porque vocês não têm essa vergonha na cara, entendeu? Isso para vocês pensam que a maioria do povo não entende. Mas nesse canal, nós estamos há 23 anos dando esses ensinamentos de construção de pensamento, resistência emocional, libertação do medo, através do conhecimento. Não tenho medo, dane-se o ancião. Não, só entender que ele não é nada, ele é resultado das coletas. Acabou a coleta, fecha o templo, o ancião morre. O ministério do ancião morre. E o ancião vai comprar tomate na Itália se ele tiver dinheiro, cara. Senão, ele vai comprar tomate na feira mesmo. Provavelmente vai ser um tomate brasileiro, não vai ser italiano. Quando a pessoa entende isso, quando a pessoa entende que ancião que não faz milagre, que não tem poder, que o azeite não cura, que o azeite mágico é falso, que a mão dele não cura nada, que a sombra dele não cura, os apóstolos a sombra curava, o ancião não passar a sombra do ancião, né? Sei lá que capaz, sei lá, nem sei o que pode acontecer. Então, vocês precisam entender isso através do conhecimento jurídico, conhecimento de vida. Vocês conseguem entender que existe uma pornografia atrás daquela parede em nome de Jesus. Existe um ministério, aí sim existe um ministério espiritual que pratica as abominações em nome da fé, ao escárnio e ao sangue, ao sofrimento, ao dinheiro, ao suplício, ao sofrimento de um povo escravo. Não escravo do ancião, mas escravo da sua ignorância. Porque o ancião, ele explora a ignorância dos pobres intelectuais. Esse é o pão que desceu do céu, da mão da Adão. Tá entendendo, gentalha? Ah, não sou gentalha, eu sou irmão na fé. Não, meu, você não é irmão na fé. Você não é irmão de ninguém, cara. Nós somos irmãos em Cristo. Não é não, vocês não são não. Se vocês fossem irmãos em Cristo, não haveria necessidade, não haveria piedade. Todo mundo estava bem.
Ninguém deixava ninguém passar necessidade. Vivia um sistema introcomunista, né? Populista, onde o povo se ajudava, né? Não o ancião, que nem vocês falam, coloca o ancião como um Estado comunista, onde vocês põem todo o dinheiro na mão dele e ele distribui o que é certo. É um Estado religioso comunista, onde os anciãos estão bem e o povo está sofrendo. Porque a esposa de ancião não sofre, meu amigo. A única coisa que ela sofre é a ausência do marido. Parente de ancião, meu amigo, não passa necessidade na igreja, não. Não fica desempregado fácil. Porque o Estado soberano, que ele tem o poder de arrebentar e elevar, como o líder de vocês aí, o capataz de vocês foi na televisão, né, no terreiro do diabo. A gente tem poder para levantar e abater. E vocês dão glória, porque vocês reduziram a capacidade de ser humano intelectual que Deus deu, o universo nos deu, vocês reduziram a um animal, a uma ovelha. Só fica berrando, que nem um idiota. Não sabe que o pastor trata bem para levar para o churrasco depois. Vai ser comercializado. No final só serve para dar lucro pro dono. Ah, o senhor é meu pastor. Que pastor? Que o senhor... Ah, Jesus falou nada. Jesus não falou nada disso. Não. Isso é conversa de um tempo agrícola. Jesus vai ser pastor. Desde quando vai vir um Deus na terra dizer que nós somos ovelha, para ele dizer que ama as ovelhas, ama a ovelha para ganhar mais dinheiro no final. Isso daí não tem nada de divino. Agora eu vou perguntar para você, o adultério. O adultério é pecado? Não. Perdão. É. No estado religioso. A congregação é um estado religioso? Não. Ela prega que é, mas ela não é. Vocês cantam como se vocês fossem israelitas. Vocês cantam hinos que são verdadeiras marchinhas emocionantes. Na verdade, você está marchando. Todo hino é uma marchinha. Marchinha do tempo do fascismo. Todos os hinos fascistas eram uma marchinha. Marchinha de banda. Eu estou numa bandinha tocando lá. Acabou ficando mais romântico, né? Uma orquestra mais melódica. Mas é uma marchinha. Por isso tem aquele bombardão. Bom, 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 bom. É uma marcha. Os próprios mandam você marchar. Você é um soldado que trabalha para o Estado. É o fascismo. O fascismo é isso. Ninguém é nada, o Estado é tudo. O importante não é você, o importante é o Estado, né? Manchar a reputação da igreja. Você está infeliz no casamento? Fique infeliz. Você não pode manchar o nome da igreja. É tudo pelo Estado e todos são soldados. É tudo pelo Estado. Você é bom quando você é bom para o Estado. Isso é fascismo. Descarte da mulher. Poder centralizado na liderança. Então a congregação, ela só existe por causa de Deus ou por causa da lei? Essa é a questão. Ela existe por causa da lei. Sem passar pela lei, não tem igreja. Então ela está submetida. Todos os seus parâmetros doutrinários, dogmáticos, vinculadas a uma liberdade que não pode suplantar a esfera da competência da lei federal civil. Então você, brasileiro, você pode ser cristão. Você pode até falar que você é israelita espiritual, mas você está vinculado à lei civil do país e não à lei, uma lei fictícia religiosa. A congregação não é um estado religioso, ela é uma ficção, é uma imaginação de você ouve milagres, mas não vê milagre nenhum. Você acredita em milagres, mas não vê milagre nenhum. Então você vive a emoção e não a razão. Quando você começa a pensar, aí vai que estudar, se você começar a pensar demais, fica louco. Não tem ninguém louco aqui, cara. Tem gente esclarecida. Amém ou não amém? Adultério está vinculado ao direito civil. É o direito penal. Já foi crime. Hoje não é. Aí você fala assim, vamos supor que você acredita que existe um Deus juiz. Jesus falou que não era juiz. Vocês colocam Jesus num tribunal. Tribunal de Cristo, né? Paulo falou do tribunal de Cristo, mas Jesus não falou nada disso. Jesus não vai botar os próprios amigos no tribunal, né? Falou, vocês são meus amigos, como é que vai pegar os amigos e vão... Como é que um irmão vai levar os irmãos para o tribunal? Vocês são meus irmãos, meus amigos, dei a vida por vocês, e depois levam para o tribunal. Porque o tribunal foi os apóstolos. Jesus não falou nada disso. Mas vamos supor, até teve uma briga de herança lá. Jesus, ó, manda da minha parte da herança que eu não quero dar. Jesus falou, quem me constituiu juízo sobre vós?
O juiz, a imagem de Jesus, o juiz, é uma forma de enaltecer a imagem do ancião, porque o ancião ele é o ancião juiz. Ele brinca de ser ancião juiz, ele julga a vida dos outros, ele entra na vida privada das pessoas, então ele brinca. É um palhação, é um moleque, entendeu? Uma criancinha mimada que você não pode falar não e começa a chorar. Mas dá tapinha. Tapinha não serve de nada. Quando você falar, não serve de nada na tua vida, não vai acontecer nada, cara. Se não acontece os milagres, prega milagre, manda você crer no milagre. Você tem que crer na Bíblia, você tem que crer no milagre. Na hora do milagre, ele não faz nada. Não faz nada com você, cara. Se já um tapa em você, você chama a polícia, vai pra cadeia, algemado e tudo. É capaz de chegar chorando lá e chorar aos pés de uma delegada de polícia. É capaz de chamar uma advogada mulher. Ancião manda a mulher calar a boca na igreja, mas se ele for pra justiça e ele souber que tem uma advogada boa, ele chama a advogada. Baixa a cabeça pra delegada de polícia, polícia federal. Quando é mulher, eles não saem na porrada com eles baixam a crista mesmo. Eles só metido a besta lá no templo. Por quê? Porque vocês pagaram para eles estarem lá. Não é que eles têm esse poder. Vocês são os responsáveis por aquilo. Porque você tirou dinheiro da tua família, da mesa da tua família, das contas da aposentadoria, do seu seguro de vida, de uma comida gostosa, de um prazer para tua família, para tua mulher, para teus filhos, para tua mãe, para as pessoas que você gosta. Você tirou deles, que era para você ser feliz com as pessoas que estão próximas e que te amam de verdade. Você tirou aquilo que você poderia ser bom para eles, não vai levar nada dessa vida. Você tirou e deu para eles para manter aquele ministério. Coleta é isso. Vocês não sabem para onde vai o dinheiro. Dá um pouco para os pobres, é para a construção. Mas tem outros tipos de necessidades lá dentro do ministério que você desconhece. Se existe congregação, é porque existe pessoas sem instrução. Quando o povo crescer, tiver entendimento, acaba a congregação. Por isso a congregação não quer que vocês ouçam os críticos. Porque não é o que o crítico fala, é como o crítico raciocina. É isso que é importante para você. Não é o que eu estou falando que é verdade, mas como eu raciocino. Como eu me demonstro sem medo. Onde eu venci o medo? Em base são meus pensamentos críticos. É isso que você tem que pensar. É isso que você tem que pensar. E desenvolver o teu lado crítico. Porque você vai ver coisas que eu não vi. Tem muita gente nesse canal aqui, em outros também, que viram coisas que eu não vi. Por quê? Desenvolver um senso crítico. E todo mundo tem o seu senso crítico. Aí vocês ficam falando assim, como esse jovem falou pra mim que agora a vida dele tá uma desgraça, que vai querer morar com os mendigos. Sabe falando assim? Eu vou morar com os mendigos, tô pensando em tirar a vida. Quando você fala de tirar os mendigos, morar com os mendigos, você está colocando como se ir viver na rua fosse uma decaída. Não é, cara. O cara tá morando, não é mendigo, é morador de rua, viu? Isso é uma falta de respeito. Mendigo, cara, é botar terno e pedir coleta na igreja. Falar que é para pobre e é para outras coisas. Eles falam construção, mas não é. Construção é o fim da listinha de probleminhas que eles têm. Só Deus sabe. Mendigar, cara, é botar um terno, chegar de carro zero na igreja e ficar pedindo dinheiro, esmola na igreja, cara. Isso é pegar bilhetinho. Quanto você vai me dar de coleta? Você promete? Então escreve aí. Mendigo é isso. Mendigo é um ministério que só pede dinheiro, cara. Só faz dinheiro. Não precisa ser mendigo. Já tá passando fome, cara. Ele tá pedindo uma comida. Ele não é porque ele é mendigo. Ele está com fome. Tem gente que mendiga amor, tem gente que mendiga afeto, tem gente que mendiga validação dos seus atos, que ele quer que todo mundo aprove ele. Mendiga afeto, mendiga sexo, mendiga tudo, cara. Tem mulher, tem que mendigar pro cara fazer ela ter um orgasmo, cara, porque ele é um bruto. Fica mendigando, entendeu? Aí ela vai, arruma um homem carinhoso, aí vocês tratam essa pessoa como adultério. Era crime, hoje não é mais crime. Se você praticou adultério e você não expôs a vítima do adultério, que é o seu cônjuge, não cabe nem dano moral. Se você praticar o adultério e infringir a fidelidade conjugal e expor de alguma forma, de maneira vexatória, de alguma forma que humilha a parte que foi traída, você vai responder por dano moral. É crime? Não. Era. Mas a sociedade mudou. Por quê? Porque o adultério ele é um fenômeno comum. Olha, é tão comum, tem ancião, tem amante. Mas eu não tenho. Então, você não tem, mas o teu conservo tem. Você sente comunhão na igreja. Vocês não falam a mesma língua lá no Brás? Não é o mesmo espírito? Então, você está ligado espiritualmente com adúlteros,
com abomináveis, com falsos profetas. Então esse ancião é bonzinho, então ele é bonzinho, mas ele é conservo de gente sem vergonha. Porque em 2018 vocês falaram que aí dentro tem falso profeta, ancião que mente, que inventa pregação, que faz pregação só para arrancar dinheiro, para fazer o povo correr atrás dele, para encher o templo. São falsos profetas e que fizeram negócio com o diabo. Então nós temos anciãos da congregação que são sócios do diabo. E você que é bonzinho, você é o que? Conservo do sócio do diabo. E você não denuncia, você não faz nada. Você fica ali, por quê? Porque você quer a glória do ministério para você. Você é pior do que o sócio do diabo, porque você é falso, você é bonzinho. Pelo menos aquele que fala mesmo, que vai matar, Deus vai destruir, ele pelo menos ele é sincero. Ele está falando aquilo que o ministério realmente quer. Vocês pagaram, vocês financiam o ministério para matar vocês mesmos, entendeu? Porque vocês estão doentes. Vocês precisam, não é de pregação. Ah, então eu vou ver a reforma. Você não precisa de reforma. Não precisa de Ministério da Reforma, de Adão ou qualquer pessoa. Você precisa de um terapeuta e de um psiquiatra. É isso que você precisa. Aí vai você pagar a coleta, vai imediatamente pro psiquiatra. E salva a tua vida, cara. E salva dos teus filhos, da mulher, do teu marido. O pecado, o adultério é algo normal. Faz parte da sociedade. Não é moral. Não é moral, mas é normal. E quem é que tem a ver com a vida em relação ao adultério? Só a pessoa. Só as partes envolvidas. A igreja não pode invadir esse assunto, porque direito a privacidade, vida privada, intimidade, vida privada, intimidade e direito civil. A igreja não pode invadir competência legislativa outorgada pela Constituição. Ela pode trabalhar em que área? Amor, compaixão, fé, perdão, sermos boas pessoas na sociedade, valores espirituais. Valores humanos não é mais a igreja. Era. Até a Revolução Francesa. Separou a igreja do Estado. E como eu estava dizendo, se é que tem um Deus juiz, ele não pode julgar você com base na lei do Estado religioso, sendo você inserido na lei de um país. Porque se for assim, se você no Brasil for condenado por Deus porque você tem 3 mulheres, como é que fica então nos países que você pode casar com 7? É questão de cultura, é questão de tempo, é questão de época. Aquele cara casado com 6 mulheres, ele não pode trair as 6. Lá geralmente é Estado religioso que faz isso. Mas vamos supor que, por exemplo, no Brasil já é permitido o poliamor. Já tem casamentos consagrados no cartório e por decisão judicial. Um homem com 2, 3 mulheres. Que é a poligamia. E tem a poliandria. Poliandria é uma mulher com vários homens. Isso é um fenômeno que sempre ocorreu na sociedade. Poliandria. E a poligamia. Poliandria, uma mulher para vários homens. E poligamia, várias mulheres para um homem. Isso é normal na sociedade. É que é escondido. Tem muito homem, até de ministério da igreja, que tem amante com consentimento da esposa, que a esposa não tem mais vida sexual e ela permite que o homem tenha sexo com outra. Eu conheço alguns. Mas isso é da vida privada. Se é da vida privada, não tem nada a ver com Deus, cara. Se tem um Deus, ele justo, se tem um Deus justo, ele não pode praticar a injustiça com base na justiça que você está inserido. Se é que vai haver esse julgamento. Os anciãos falam, mas o que o ancião fala e um burro caga é a mesma coisa, cara. Eles prometem a vida eterna, prometem um tribunal de Cristo, prometem tudo, só que se pergunta para ele como é que é, ele não sabe. O azeite dele é falso. Aquele azeite soia fica no bolso 10 anos, aquele azeite fede, até fede, cara. É gosto da fetalina. Dá pra fritar até um ovo que eu queria. Capaz de estragar o ovo. Então vocês têm que entender, gente. Adultério não é assunto para irmandade, não é assunto para ministério, é um assunto para pessoa. Agora, quando a pessoa pratica o adultério e começa a fazer esse jogo emocional, como esse rapaz falou, eu quero morar, quero viver com os mendigos, seja porque eu perdi o sentido da vida, eu quero me matar, né?
você já está cometendo uma outra falha, uma falha moral. Porque veja bem, quem está lá na rua é um morador de rua. É o que não tem uma casa, ele é um morador de rua. Tem muito morador de rua que tem dignidade, decência, caráter. Eu tenho seguidor, morador de rua, que luta de dia para trabalhar, que tem cachorro que tá ali com ele. Ele não deixa faltar comida para a mulher, para os filhos, para o seu cachorrinho. Trabalha. Tem morador de rua que estuda. Tem morador de rua que passou em concurso público do Banco do Brasil e outros. Tem morador de rua que o pai, ele cata papelão e tal, depois ele volta e ele conseguiu pagar a faculdade de medicina para esse, para um filho. A gente não sabe quantas histórias tem ali. Ele está morando na rua porque ele não tem dinheiro para morar numa casa. Ele tem dignidade. Então, se você não sabe o que você vai fazer com a tua vida, não vá atormentar a vida de quem sabe. Porque o morador de rua, ele sabe o que ele quer. Primeiro, que ele não desistiu de viver. Ele tem a dignidade de respeitar a vida. Está sofrendo, mas ele tem esperança de melhorar. Então, ele tem um foco. O morador de rua trabalha e faz uma limpeza. Alguns não têm força, porque estão submetidos a um constrangimento social. Mas alguém ali trabalha. Ou pelo menos pede. É mais decente você pedir um prato de comida do que fazer coleta para outras finalidades usando o terno em nome de Deus, cara. Então, se você não sabe o que fazer com a tua vida, não vai querer morar com os moradores de rua. Respeite a dignidade deles. Lá é um lugar de pessoas que têm foco. O morador de rua tem foco. Ele tem foco na vida. Senão, ele já teria se matado como vocês que estão na igreja. Estão sempre depressivos. Não são todos os moradores de rua que têm depressão. A maioria não tem. A maioria está de cabeça erguida, lutando. Não fala em morrer, não. Fala em lutar. Tem muita dignidade aí fora, gente. Que vocês de terno não chegam nem aos pés. Falta-lhes dignidade. Adultério não é assunto para se comentar. É vida privada, vocês não têm respeito nenhum. Por isso que vocês vivem essa vida medíocre que vocês chamam de fé cristã. É pecado? Não é pecado. Não é pecado, não é crime e não te interessa. É que você é um urubu, você só gosta de carne podre. O urubu gosta de carne podre. Aonde tem escândalo, vocês fazem motim. Apareceu um vídeo falando de escândalo, vocês vão tudo correndo, eu já percebi, ó, tantas horas, olha quanta visualização. Por quê? Porque no anúncio está dizendo que aconteceu tal coisa, a pessoa fica, quem caiu? Quem pecou? Quem falou? Vocês gostam de carne podre mesmo. Quando fala coisa boa, vocês não gostam. A audiência cai. Estamos diante de uma aberração jurídica, social e eclesiástica. Congregação com o argumento que era a melhor igreja. Descobriu-se por debaixo desses vestidos e esse véu dessa igreja que é um corpo que não toma banho há milênios. Fé de hipocrisia. O mau cheiro do orgulho, o mau cheiro da hipocrisia é enorme. O vestido por fora é bonito. O véu é branco, mas tá cheio de merda lá dentro escondido. Vocês não limpam a bunda. Vocês cagam e não limpam a bunda. Então, pega essa aula pra você hoje, guarda na tua vida. Esquece o assunto adultério, cara. Cuida da tua vida. E o adultério, ele não é um pecado eclesiástico na essência de fazer sexo fora do casamento. A fidelidade conjugal, no aspecto físico, que a fidelidade conjugal não se revela só no sexo. Para vocês, adultério é só trair sexualmente. E não é verdade. Tem muito adúltero que amava e não ama mais. Tratava bem quando casou, trata mal agora. Ele cometeu um adultério emocional. Mas para vocês, são fingidos, falsos, hipócritas. Ah, não vem mais no canal. A ideia é essa mesmo, não vem mesmo, cara. Vai lá, ganhar tapinha. Fala pro ancião dar perdão para você. Vai pedir perdão pro ancião. Vocês precisam aprender a ter vida privada, a ter dignidade. Quando você começa a estudar dignidade humana, vida privada e vida íntima, precisa um pouco de dignidade, cara. De parar de expor teus problemas pro ancião. Não aceita essa liberdade. Essa liberdade que você aceita na igreja, cara, que você se batiza para ter liberdade, é uma cadeia.
Você vai estar preso aos dogmas deles. Aí eu falo assim, você agora não vai ter liberdade porque você não obedeceu a gente, entendeu? Na realidade ele inventou uma liberdade que você não precisa, cara. Você não precisa de liberdade. Você não tem liberdade. Você tem uma licença. Ele te dá uma licença para você participar. Pode batizar? Pode assistir? Pode testemunhar? Não. Só se batizar. Então você se batiza e ganha uma licença de testemunhar. E ele vai lá e caça a tua licença. Pronto, simples assim. De acordo com uma lei soberana dentro da igreja, igual para todos, pobres e ricos? Não. De acordo com a cabeça miserável daquele cara que acha que é um Deus. O ancião, você pode falar o que for, cara, ele se acha um Deus. Pior não é ele, pior é o povo, que fica discutindo todos esses detalhes como se ele pertencesse à igreja, como se ele pertencesse a que a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, como se a Bíblia fosse dele, como se a doutrina fosse dele, como se ele fizesse parte. Ele não faz parte de nada. O povo na Bíblia não faz parte de nada, é só para obedecer e dar coleta. Os que valem na Bíblia é o quê? Os sacerdotes, os líderes, os fodões. Na Bíblia é assim, na vida sacerdotal é assim. O povo é só para obedecer e dar coleta. Quando alguém começa a se levantar crítico, ele é taxado como abominável. Então, meu amigo, a solução é a seguinte: o teu problema, cara, com relação ao adultério e querer manter teu nome limpo da igreja, você está fora do foco. O foco não é isso. O foco da tua vida não é isso. O foco é o teu trabalho, é a tua avó que se sustenta, que você falou que mora com a tua avó. O foco é você ganhar mais, você ter capacidade de morar sozinho sendo adulto, melhorar no teu trabalho. O foco é continuar teus estudos e não se preocupar com a irmandade, cara. Você tem a maior perda de tempo na tua vida é a irmandade. Que a irmandade achou que deixou de achar. O problema não é a irmandade. O problema é você, cara. Que fica jogando 1h30 tua fora da igreja, que você podia estar fazendo um curso. O problema não é o teu adultério. O problema é o foco. O foco está onde, cara? Quando você se preocupa com o adultério, ou você está preocupado com a vida dos outros, ou você está preocupado no seu comportamento para agradar os outros. Então você está fora do foco. Você vai terminar sua vida com depressão, pobre e fudido. Tá bom? Amém? Ou não amém?